Tá aí o Dudu, volante do Vila Nova, e é exatamente sobre o Dudu que eu começo abordando aqui com o Lucas e com o Evandro. Evandro, importância do retorno do Dudu, importância do Dudu para esse time do Vila Nova nessa temporada 2021. Com certeza, eu acho que o pessoal do marketing do Vila já preparou a camisa número 100, não é, Lucas? Sim, certeza. Para que o Dudu possa jogar. O Dudu falou dessa passagem da adolescência dele, chegar à idade maior, e ele tem uma pessoa que o orienta da melhor maneira que você possa imaginar. É um deficiente visual, mas um homem super inteligente, que é o sogro dele, o Ender Coimbra. Ele ouve a gente em todos os programas, cara, absolutamente inteligente, e que deve dar boas lições aí para o Dudu nessa carreira vitoriosa dele. O Dudu, ele hoje simboliza a raça desse time do Vila Nova. O Vila nunca teve times tecnicamente excepcionais. Teve anos atrás, mas nos últimos anos não tem. O que marca o Vila? É a determinação, é a raça, é a vontade de vencer. Eu acho que o Dudu é o símbolo maior dessa determinação. Lucas Nogueira, também sobre o Dudu, deve retornar, com certeza retorna ao time titular. Acredita que o David vai para o banco, pode cair um atacante, o Vila mudar um pouquinho o esquema. Como que você avalia, até pelo que você acompanhou também de entrevista do Igor Magalhães, o que o Igor está preparando para esse Vila Nova amanhã diante do Goiás? Tudo indica que ele não vai fazer grandes mudanças, Vitor. Acredito que ele irá colocar sim o Dudu no lugar do David, sem muitas alterações, e aí permanecendo o Moacir na lateral direita, Arthur Rezende, Dudu e Thiago Real. Acredito que esse deve ser o time do Vila Nova, pelo menos o meio-campo do Vila Nova, para enfrentar o Goiás nesta sexta-feira na Serrinha. Agora, a caminhada do Dudu foi de altos e baixos, né? O Dudu, que veio de Manacapuru, interior do Amazonas, chegou no Vila Nova como um atacante, depois atuou como meia atacante e no Jaraguá acabou encontrando a sua posição como segundo volante, graças ao Lucas Oliveira, que colocou ele nessa posição, voltou para o Vila Nova, se destacou na Série C do ano passado e agora vem se destacando com a camisa do Vila Nova. É importantíssimo a volta do Dudu ao time titular, pensando nesse jogo contra o Goiás. É um jogador fundamental no esquema tático do Igor Magalhães e vai ajudar bastante o Vila Nova amanhã. Agora, sobre essa questão do time, Vitor, é bom lembrar que a estreia do Igor como técnico do profissional do Vila Nova foi justamente contra o Goiás, no primeiro turno. E ele usou um esquema com 3 zagueiros naquele dia. E daqui a pouquinho a gente vai relembrar como que foi esse jogo também, Evandro. Então, baseado nisso, eu acredito até que talvez fosse uma melhor opção para ele. Se ele tem 3 atacantes que não fazem gols, não seria o ideal, então, voltar simplesmente o Dudu no lugar de um dos atacantes, do Kelvin, que não vem jogando bem? Formaria um meio de campo ali com 4 jogadores, 2 de pegada, 2 mais leves, né? E ficaria com um ataque com apenas 2, porque às vezes você joga com 3, 4 atacantes, não significa dizer que você é ofensivo. E de repente você joga com um só, com 2, 3 meias ali, e o jogo acontece. Então pode ser que aconteça isso também, baseado naquele jogo do primeiro turno, onde ele jogou com 3 zagueiros, né? Exatamente, já a gente relembra as escalações e, claro, abordar com o Evandro e com o Lucas sobre mudanças, o quanto Vila Nova e Goiás evoluíram ou não em relação ao clássico do primeiro turno, que terminou 0-0. Ainda sobre Vila Nova, sobre Dudu, uma pergunta que eu faço para você que está em casa, e, é claro, participa com a gente pelo WhatsApp na tela para você. E Dudu é o principal jogador desse Vila Nova? Ou, se não o Dudu, quem seria? Ao George, né, Evandro? Vem fazendo grandes jogos, realizando grandes defesas, ajudando bastante o Vila Nova. Dudu e George me colocam como os principais jogadores do Vila nessa Série B. O George me fez grandes partidas. Ultimamente ele está um pouco inseguro, né? Principalmente no que diz respeito à saída com os pés ali, jogando com os pés. Tem sido um desastre nesse ponto. Nós temos o Moacir, equilibrou bem o time do Vila, quer como ala, quer como meia ou como volante, mas, no meu ponto de vista, é o jogador que, se não é um craque, é o mais regular do time do Vila Nova, é o Dudu.
Exatamente. Vila Nova, lembrando, enfrenta amanhã o Goiás e não tem o Bruno Colasso, lateral esquerdo, mas não tem muito segredo, né? Vai o Formiga por ali e aí a dúvida é no lugar de quem o Dudu retorna, se o Igor muda ou não o esquema, se volta no lugar do David. No mais, a gente deve esperar tanta surpresa, tanta mudança assim no Vila Nova, mas só para fechar o assunto Vila Nova, a gente falar também do outro lado do clássico, lado do mandante, lado do Goiás, que postura que você espera do Vila Nova amanhã contra o Goiás, um time mais retraído, um pouquinho mais reativo, time que segurando mais a bola, se mandando para o ataque. O que vocês esperam desse Vila Nova? Bom, Vitor, Lucas, o Vila tem o segundo pior ataque do campeonato. Sim. Só 16 gols. Coincidentemente, o mesmo número de gols que sofreu a defesa do Goiás, que é melhor. Então, quando você pega um pior ataque com a melhor defesa, o que você vai esperar? Se o Vila jogar uma partida defensiva muito boa, ele consegue um 0-0. E vai lutar por uma bola parada lá. A esperança do Vila de um gol ali é de quem? É do Donato de Rafael cabeça? Donato, numa bola alta, de um zagueiro, uma bola parada, uma cobrança de falta. O Dudu, o Arthur, que são os cobradores. É mais ou menos por aí, porque no mais, você não vê o Vila criar grandes jogadas de gols numa partida de futebol. Por incrível que pareça, uma das melhores partidas do Vila foi contra o Coritiba. Ele perdeu o jogo, mas criou mais, chutou mais do que o Coritiba. Então vamos ver qual será a reação do Vila nesse jogo de sexta. Abraçando aqui o Carlão, Santa Cecília, em Aparecida de Goiânia, sempre acompanhando também o Scratch em Campo, também mandou mensagem Luciano, nos acompanhando, e uma pergunta aqui para o Evandro Gomes, Cláudio Costa Leite, de Colinas, do Tocantins. Evandro, tendo Goiás e o Atlético na Série A, qual dos dois times tem melhor possibilidade novamente de cair para a Série B? Acredito, já projetando um pouquinho no ano que vem. Já está projetando de Goiás e já esperando, vendo quem tem possibilidade de cair. É muito cedo, a gente não sabe nem ainda. Nós ainda estamos numa fase de riscos do Atlético, né? Que é um time que precisa de uma reação no campeonato, embora eu entenda que isso não vai acontecer. E também a situação do Goiás. Como vai ser o Goiás subindo para a Série A? Ainda não subiu. Cair não vai cair, mas não subiu ainda. Para mim, sobe, mas não subiu ainda. Então, a gente deixa para falar depois.